Fala galera aí do sétimo ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos conversar hoje aí na página 7, tá? No livro 3, e nós vamos falar sobre comparações entre as abordagens artísticas que perduraram com o passar dos anos e as produções efêmeras. Então nós vamos aí conversar como que o estilo artístico, as obras de arte foram se modificando ao longo do tempo, e é lógico, né, gente? Para cada período da história da humanidade nós vamos ver técnicas e obras de arte totalmente inovadoras, diferentes dos grandes períodos aí da história. Então, vamos lá começar então aí na página 7. Texto e contexto. Como vimos no capítulo anterior, um acervo artístico pode ser guardado em um espaço físico chamado museu. Vimos também que é possível visitar museus do mundo através da internet. Mas será que o registro documental da obra de arte se dá apenas por meio de museus? Uma obra de arte pode manter a sua função em um contexto social sem ser necessariamente contando uma história dentro desses espaços formais? Então aí está comentando, né, que hoje em dia nós temos obras de arte nos museus, mas também nós podemos visitar qualquer museu do mundo utilizando a internet. Nós temos os chamados tour virtuais, em que a gente pode passear pelos museus vendo as obras de arte mais famosas do mundo. Então, hoje em dia, a internet possibilita isso. E aí está falando aí também o seguinte, que qual seria a função social daquela obra de arte? Será que a obra de arte criada por um artista, ela vai ser só uma obra voltada para fazer uma crítica social? Ou ela pode ser uma obra que possa criticar ou comentar sobre qualquer tipo de assunto? Então, é bem interessante que a gente vai falar sobre isso. Dialogando. Durante o século XIX, as abordagens artísticas, tanto nos museus quanto nos acervos das galerias, sempre seguiam um padrão advindo principalmente dos artistas formados pelas escolas de belas artes da Europa. Então, aí está falando aí que no século XIX, as abordagens artísticas, as obras de arte, seguiam um padrão de criação artística, principalmente dos artistas que eram formados por essa escola aí, ó, chamada Escolas de Belas Artes da Europa, tá? Assim, os museus guardavam a história da arte e as galerias de artes abriram espaço para as novas tendências artísticas. Se de um lado a obra de arte mantinha-se intacta dentro dos padrões de forma e suporte artístico, a mudança de século trouxe outras formas de expressão, que refletiam o modo como tais acervos artísticos são apreciados nas galerias de arte. A relação artista, obra e público foi modificada e assumiu outras formas de relação e interação com o público. Então aí está falando, se no século XIX as obras de arte seriam um padrão para elas estarem nos museus, no século XX começou a ter uma certa mudança, porque as galerias de arte e os museus começaram a aumentar essa relação entre o artista, a obra de arte dele e o público. Então, as galerias começaram, né, as galerias, os museus começaram a trazer mais obras de arte diferenciadas para atrair um público maior, tá, gente? Para que o público pudesse interagir com aquela obra. E aí, olha a foto que interessante, isso aí, ó, é uma foto onde a gente está vendo aí um cordão de isolamento para que as pessoas pudessem ver a obra original aí, né, da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Então, olha aí para vocês verem a relação do público em relação a essa obra de arte. Olha o cordão de isolamento, a gente consegue ver aqui no meio aqui, ó, como é que ela está bem isolada aqui, ó, tá vendo? Bem interessante, que aí separa do público em relação à obra em si. Nos museus, muitas obras não podem ser tocadas, pois o toque pode prejudicar, de alguma forma, as peças expostas. E a fim de criar outras formas de relação com a obra artística, surgiram as galerias de arte, as mais diversas formas de interação e o questionamento sobre o que era a arte em si. Hoje em dia, nós temos museus em que o público pode tocar nas obras, tá? Agora, tem museus em que as obras são tão antigas que não pode, em hipótese nenhuma, não pode nem tocar, gente. Porque se tocar,
pode quebrar a obra de arte que é muito antiga, né? Então a todo momento tem que fazer restauração para manter aquela obra ali intacta durante anos, anos e anos, tá? Então a gente sabe que tem obras de arte hoje em dia que o público participa da obra de arte. Então nós temos galerias de arte aí em que o artista cria uma obra de arte em que o público pode tocar, o público pode sentar, pode mexer, é bem interessante mesmo. Teorizando. A partir de uma proposta totalmente inovadora no mundo das artes, o dadaísmo foi uma das principais correntes artísticas a buscar outras formas de relação com a obra artística. O movimento Dada nasceu durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, por meio de um grupo de artistas intelectuais, os quais questionavam os ideais que podiam motivar os homens a realizarem uma guerra. Esses artistas queriam ampliar a visão do que era arte e instauraram outros tipos de suportes artísticos, como objetos insignificantes ou descartados. Rompendo com todos os paradigmas, o dadaísmo não se apoiava em pilares da arte clássica, nem tecia relações com outras vanguardas artísticas. Assim, o seu grande legado foi introduzir o questionamento da significação da arte no próprio significado de arte, a fim de romper, inclusive, com os paradigmas das chamadas vanguardas artísticas do século XX, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, fauvismo, cubismo e futurismo. Então aí está comentando, gente, que o dadaísmo foi uma das principais correntes artísticas que vão acabar com esse padrão que os museus da Europa seguiam, tá? Como é que eles vão fazer isso? Gente, o dadaísmo, na minha opinião, é um dos maiores períodos artísticos bem inovadores, porque eles pegavam eles pegavam as obras originais e eles faziam cópias de maneiras bem engraçadas e diferentes. Por exemplo, uma das primeiras obras do dadaísmo é uma obra em que copiaram a Mona Lisa e o artista dadaísta ele vai colocar bigode e cavanhaque na Mona Lisa. Então isso, para a época, isso causou revolta, porque as pessoas não viram isso como algo inovador, algo diferente. As pessoas começaram a questionar o porquê que o dadaísmo alterava as obras de arte que já existiam. E é muito curioso isso, porque o dadaísmo ele não fez essa mudança de postura não só na pintura, principalmente na escultura, que a gente vai ver aí agora, ó. Contra toda forma de autoritarismo e segmentação social que foi imposta pela Primeira Guerra, faziam parte desse movimento o poeta Tristan Tzara, o escritor alemão Hugo Boll, entre outros artistas. Olha só que interessante aí, ó. Um dos grandes expoentes do dadaísmo foi certamente o artista plástico Marcel Duchamp, que, diante da recusa de uma de suas obras de arte por uma galeria de arte, colocou propositalmente um mictório dentro do espaço. Intitulada como A Fonte, a obra de Duchamp foi o marco inicial do dadaísmo, que pregava a destruição de todos os modelos e estilos das artes. Aí, gente, tá aí essa obra de arte do Marcel Duchamp. Ele criou uma obra de arte e a galeria de arte não aceitou a arte dele. Ele chegou com a obra pronta e falou assim, olha, eu quero colocar na exposição aqui desse museu a minha obra de arte. Só que a galeria de arte não aceitou. O que ele fez? Olha que interessante o que ele fez. Ele pegou um objeto do dia a dia, que isso aí é um mictório, né, do banheiro masculino. Ele pegou esse mictório aí, gente, e ele colocou o nome de A Fonte, tá? Olha só que interessante, ele vai pegar um objeto real do dia a dia e ele vai dar um outro significado para aquele objeto. Então ali, olha só que interessante, ele vai modificar, ele vai mostrar que nós podemos fazer arte também com elementos, com objetos do nosso dia a dia, e isso vai trazer grandes mudanças dentro do dadaísmo, porque vai mostrar que a obra de arte ela pode ser real, significativa e principalmente pegando elementos do nosso dia a dia, objetos, tá? Logo, a ideia que atraía os artistas contemporâneos no início da década de 60,
estava mais ligada às questões do tempo, da história e da memória pessoal. Isto é, iam além da forma como a arte apresentaria uma linguagem compreensível para o público. Muitos estudiosos de arte afirmam que houve um hibridismo experimental, que é a utilização de várias técnicas artísticas relacionado com o momento histórico do pós-guerra e com o enorme consumismo. Nesse momento, a função da arte estava diretamente atrelada à pergunta: para que serve a arte? Essa experimentação assumiu vários outros suportes que não se restringiam mais às telas dos quadros. Assim, ela aparecia em colagens, serigrafias, fotos, textos, projeções, objetos, entre outras criações que utilizavam outras formas de relacionar memória pessoal, história, consumismo e arte. Então aí, através do dadaísmo, o dadaísmo vai abrir uma nova visão. Por quê? Naquela época, a arte era só considerada pintura, tá? E aí a gente vai perceber também que outros tipos de arte vão ser inseridos. Como aí, tá falando aí, vai ter pintura? Vai ter pintura, mas não vai ser mais pintura mais, tá? Vai ter outros elementos, vai ter colagens, fotos, textos, objetos, como a gente está vendo aí, o caso do Marcel Duchamp, que pegou um mictório aí de banheiro e ele deu o nome de A Fonte, tá? Então ele pegou um objeto real do dia a dia e considerou como arte. Então é bem interessante isso, tá? Na sociedade capitalista industrial que criava forças na metade do século XX, nasce na Inglaterra, em 1950, a denominada pop art. Ela era um modo de exprimir com cores e repetição imagens de natureza popular. A pop art levantou profundos questionamentos sobre a ascensão da indústria cultural, pois através da massificação dos veículos de comunicação, como as televisões, ocorreu uma padronização de condutas sociais na publicidade. E essa foi a principal característica das obras do movimento pop art, que criticava a sociedade de consumo por meio da sua popularização espetaculosa. Nos Estados Unidos, em 1960, o designer e cineasta Andy Warhol se tornou o expoente desse movimento, após retratar artistas famosos e introduzir a serigrafia na produção em escala de suas obras. Então aí está falando que em 1950, nos Estados Unidos, principalmente na Inglaterra, depois passou para os Estados Unidos, nasceu o pop art. O pop art, gente, o pop art é um dos períodos artísticos bem interessantes, porque vai pegar, o que vai trazer? O pop art vai questionar principalmente as pessoas da época em que começaram a consumir muitos produtos diferentes. E com isso, o que eles vão começar a fazer? Eles vão popularizar, por isso se chama pop art, vai popularizar essa arte. Fazendo o quê? Fazendo repetição de imagens, eles vão pegar fotos de pessoas famosas do cinema, de televisão, e eles vão começar a popularizar, vai chamar a atenção das pessoas. E através disso, eles vão começar a fazer uma crítica ao consumismo das pessoas naquela época, tá? Então é muito interessante, dá pra gente notar, aqui a gente tem uma obra do período pop art, aqui a gente está vendo uma repetição de imagens, utilizando as cores do jeito que eles queriam colocar. O pop art tem muito do elemento do uso de cores bem coloridas mesmo, para chamar a atenção. E aí a gente consegue perceber o seguinte: aqui, a foto, essa que é uma personalidade muito marcante nos Estados Unidos, que é a Marilyn Monroe. Então, eles, para popularizar, a Marilyn Monroe é super famosa, eles pegaram aí a foto da Marilyn Monroe, repetiram essa imagem e colocaram cores bem chamativas, e isso fez com que pudesse popularizar essas obras. Então é muito interessante que o pop art ele tem muita coisa interessante para nos ensinar. Tá bom, turma? Então nós vamos terminar aí na página 9 falando sobre o pop art, tá bom? Então fiquem ligadinhos, tem algumas atividades que vocês precisam me entregar no Senec Digital. Tá bom, turma? Muito obrigado e até a próxima.